na casa, para a glória do nosso Deus. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Paulo escrevendo essa epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número, aleluia, versículo de número 23 por diante. 1 Coríntios, capítulo número 11. Gostaria que todos estivessem sentadinhos, não tem motivo de estar ninguém andando para lá e para cá, no tempo, né? Todo mundo aí no cantinho, no seu cantinho, né? Em nome de Jesus, para a gente finalizar o culto nessa noite, em nome do Senhor. Quem contou, diga amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beber o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será real do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Tome assento, que o Senhor abra, que o Santo Espírito de Deus abra o seu intelecto nessa noite, Santa Ceia do Senhor. Meus irmãos, como bem sabemos, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos quando ele foi instituir a Santa Ceia do Senhor. Foi um momento, na verdade, que preparava ele para mostrar o significado de tudo isso, o significado de sua morte. Portanto, perceba que nessa reunião onde se encontravam os discípulos, no cenáculo, a sua alma estava profundamente triste naquela noite. Noite, possivelmente, como ninguém esperava, mas a alma do Mestre, a alma de Jesus, estava triste. E Judas Iscariotes praticamente já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Satanás possivelmente estava fazendo ciranda com a vida de Judas, a ele tomar essa atitude. Irmãos, é interessante sabermos que os discípulos falavam entre si quem deles era maior, porque a preocupação deste mundo, na verdade, não é muitas vezes olhar como devemos olhar para esse mundo. A minha pergunta nessa noite a você: como é que você tem olhado para este mundo? De que forma nós, como cristãos, temos olhado para este mundo? De que maneira nós queremos sentar na mesa do Senhor? Perceba, irmãos, que há conceitos para tudo isso. Ou seja, a visão, a cosmovisão humana dos discípulos era na preocupação de que, na verdade, quem seria o maior entre eles. E a Bíblia diz, Jesus disse, que o maior entre eles deveria ser o menor entre eles, aquele que mais serve, aquele que mais está disposto, na verdade, a perceber as situações, a ser servo do Senhor, a servir como o Senhor, a ter exemplos como o Senhor. Portanto, Jesus surpreende esses homens, pegando a bacia, conforme em João capítulo 13, ele pede para que todos se tomem posicionamento, e pega aquela bacia e vai cingindo com a toalha, e começou a lavar, e cingidos com a toalha, começou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, dizendo: olha, é assim que é o reino de Deus.
depois disso, é justamente depois desse momento do lava-pé que Jesus institui a ceia do Senhor, que é o sacramento, que é essa ordenação na sua igreja. Ou seja, esse momento aqui não é um momento qualquer, é um momento de ordenança do Mestre chamado Jesus. É Ele que determina isso aqui, foi Ele que determinou isso aqui, é plano dele, é projeto dele, sentarmos na sua mesa nessa noite, estarmos na sua mesa de uma forma espiritual. Ou seja, perceba, irmãos, como isso é tremendo, é que Jesus Cristo toma um pão diante deles, e ao tomar o pão, o partiu e disse: ei, isso aqui é o meu corpo. Eu acredito que naquele momento, naquela noite, naquele instante, muitos ficaram admirados, sem entender o que ele estava dizendo. Mas ele estava anunciando que ali era o seu corpo, ou seja, o pão era o seu corpo, era a representatividade da carne, do corpo de Cristo, aquele que ia para a morte, ia dar sua própria vida por todos aqueles que nele creem e esperam. Irmãos, como é bom nesse momento observar que essa frase de Jesus ecoou até Coríntios, até a igreja, até hoje. Quando Jesus chega a dizer: Cristo, tomando o pão e partindo, e disse: isto é meu corpo que é partido por amor de vocês. Tomai e comei e fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Depois tomou o cálice, naquele mesmo cálice, naquele mesmo gesto maravilhoso, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei deles todos. Posso ouvir um amém? Amém. Ele está trazendo isso para nós. Tanto é amor que ele está fazendo, é amor. Porque ele está de fato fazendo que talvez você, mesmo cansado nessa noite, não consegue entender que é amor. É amor. É um gesto de Deus em relação à igreja. É o resgate de Deus. É a forma de Deus nos resgatar. É a forma de Deus operar na nossa vida. Eu acho interessante isso, irmãos, que percebam que agora aqui, Paulo está aqui mais tarde, depois de tudo isso, escrevendo a igreja de Corinto, trazendo aqui uma normativa, estabelecendo aqui alguns princípios que devem reger a prática deste sacramento na vida da igreja. E neste sacramento aqui, irmãos, nessa noite, eu quero vos chamar a sua atenção para que você possamos tirar aqui exemplos disso. Será que nós temos tirado exemplos do ensinamento de Jesus? Será que vale a pena o Mestre estar no nosso meio, porque Ele está entre nós, digamente, essa noite? E Ele, como está entre nós, o Mestre, como está entre nós, Ele não está entre nós para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir. Aleluia, que coisa boa! Que essa correção não vem do homem, vem de Deus. E o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E nós percebemos, então, dentro desses ensinamentos aqui, Paulo está trazendo esse ensinamento aqui para a igreja de Corinto. E essa igreja aqui, a representatividade dessa igreja somos nós hoje. Como é que nós estamos participando da ceia? Qual o sentido que tem a ceia para nós? Então, em primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que o sentido da ceia tem para nós é que Paulo está mostrando que devemos, como olhar para Cristo, olha não somente para Cristo, mas olha o que Cristo já fez na sua vida até aqui e hoje. O que foi que Ele já fez na sua vida, na sua vida? Quem éramos nós? Perceba, Ele está pedindo aqui. Acho interessante que Ele está nos trazendo aqui, pelo versículo 26. Se você perceber assim, o versículo 26 diz o seguinte: Ele diz no versículo 26: porque todas as vezes que comerem desse pão e beber o cálice, aleluia, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É o gesto de Cristo que foi feito naquela cruz. Será que nós somos gratos? Será que existe gratidão nessa noite? Eu sei que você talvez está do seu jeito, pensando que terminar o culto de uma forma ou outra. Eu aqui também trabalhando também, trabalhando no jeito de como cada um está cultuando a Deus nessa noite. Como cada um está cultuando a Deus nessa noite. Mas aí a responsabilidade não é minha, é sua, cultuar a Deus. Eu queria vir dar o culto, não, eu vim dar o meu culto a Deus. E o meu culto eu estou dando a Ele aqui nessa noite. Mas como foi que você veio dar o seu culto a Deus nessa noite? Como é que você se encontra aqui nessa noite? Paulo está dizendo assim para mim e para você: quem era você, quem éramos nós? Antes de Cristo na nossa vida. É aquela mesma ideia de pegar a gente lá e levar
qualidade nenhuma. Até que Cristo olhou para mim, olhou para você, olhou para nós. Aleluia. O Senhor olhar de misericórdia. Glória a Deus. Que olhar de misericórdia. Então, Paulo está aqui. A ceia é um banquete que deve levar a mim e a você, irmãos, a toda a igreja. Olhar para a cruz de Cristo. Nós estamos olhando para a cruz de Cristo devido. Jovem, está olhando para a cruz de Cristo. A gente às vezes quer olhar, queremos olhar todo tipo de pessoas, queremos olhar para os nobres que estão na internet, queremos olhar para tantas pessoas, atores, queremos olhar para atores, queremos olhar para artistas, mas a recomendação aqui nessa noite do Espírito é olhar para Cristo. Se olharmos para Cristo, consequentemente, se olharmos para Cristo, isso é óbvio que nós vamos entender que nós devemos favores a Ele. Somos devedores, irmãos. A igreja aqui não tinha percebido isso, mas olha para o seu passado. Quantos e quantos momentos as provas foram fechadas? Covas fechadas porque Deus tem um plano na minha e na sua vida. Quantas e quantas vezes situações nós ficamos de tristeza, situações de ficarmos decepcionados e acharmos que íamos morrer, mas o Senhor do nosso lado tem trazendo vida e vida e abundância para nós, nos apontando para essa palavra. Aleluia! Irmãos, é isso. Você perceba que a Bíblia diz que todas as vezes que comermos esse pão e bebermos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor. E aqui alguns pontos devem ser destacados nessa noite. Deve ser destacado nessa noite, é óbvio. Deve ser destacado nessa noite. Em primeiro lugar, é que a ceia, ela fala do grande amor de Jesus. Que coisa linda. Quando você se lembra de alguém que você amou, que você está amando, em qualquer outra situação, circunstância, você vai dizer assim: vale a pena, vale a pena. Como é bom amar, como é bom amar. Porque quando a gente ama, irmãos, a gente sabe sermos gratos, sabemos ser gratos por amar. Sabemos o quanto é caríssimo e o preço por amar. E olhando para isso, perceba que a Santa Ceia justamente é isso. A Santa Ceia de Jesus é um gesto do seu amor. É um gesto daquele amor que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus dizendo para mim e para você: eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que ama Cristo, que é amado por Cristo, ele tem um coração, sabe o que? Grato, cheio de gratidão. Como disse o salmista no Salmo 3. Está lembrado do Salmo 3? Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, aleluia, não esqueça. Mas nossa mente, nossa cabeça parece que é incrível. O favor, o grande favor que ele fez ontem, parece que a gente para ele não valeu mais de nada. Será que valeu alguma coisa o favor que ele fez ontem? A cova que ele fechou, a forma que ele curou, o que ele fez com cura, de onde ele vos tirou no maçã do pecado. Será que ele fez alguma coisa? Você seria incapaz de ter feito alguma coisa se o Senhor não fosse com você. Irmãos, perceba que esse amor aqui é interessante. Ele institui a ceia na noite que foi traído. Já imaginou? Eu sabendo que você é traído, caluniado, apontado, mas não deixar que isso venha abater o meu amor por vocês. É isso aqui que Paulo está dizendo. Que coisa linda, meus irmãos. Perceba que mesmo sendo traído, algo de perseguição, da maldade humana, da crueldade humana, mas a mais extrema crueldade, Jesus olha para nós e não para. Ele diz: Pai, se for possível, basta esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Ah, irmãos, que coisa linda, irmãos, que a vontade de Deus prevalece. Aleluia, você crê nisso? A vontade de Deus é que prevalece. Aleluia, porque até então perceba que ele foi com o seu amor demonstrar o seu amor naquela cruz de uma forma mais profunda, sendo humilhado, cuspido, maltratado. Mas ao fazer uma entrega dessa forma que ele se entrega, foi uma forma de entrega pessoal sem reserva. Será que nós precisamos fazer também isso, meu Deus? Se você se entregou sem reserva a alguém, a ideia aqui de se entregar sem reserva é a ideia de um homem ou uma mulher. Quando um homem ou uma mulher
se amam de fato, um se entrega ao outro sem reserva. Assim é Cristo por sua igreja. Assim foi o gesto de Cristo por mim e por nós. Aleluia. Percebe, irmãos, que essa ação dele sem reserva leva à morte para o quê? Leva essa morte e essa morte para nos redimir do nosso pecado. Aleluia. Aleluia. Redimir do pecado é fazer, sabe o que, irmão? Reparar ações de alguns erros que bloquearam nossos. É aquela ideia: quem errou para você aqui? Quem fez a coisa errada não foi Cristo, não foi Deus, mas foi você. Então reconheça isso. Mas você, por sabermos que o pecado nos angustia, ou muitas vezes o pecado nos leva, sabe o quê? Nos leva ao orgulho besta. O pecado faz isso. Ele leva o ser humano ao orgulho besta de uma forma tal que acha que ele tem mérito de alguma coisa. Irmãos, se não fosse a bondade de Deus e a sua fidelidade, não seríamos, na verdade, poupados, e nem tão pouco, como diz o salmista no Salmo 61, que foi falado aqui sexta-feira. Salmo 61, versículo de número 7, aquele salmo que falou, é permanecer diante da presença de Deus, porque a sua bondade e a sua fidelidade, ela nos preserva a vida. Ela nos preserva a vida, irmãos. Você está de pé hoje porque a fidelidade de Deus é boa. Percebe, irmãos? É a ideia justamente disso. Ou seja, que possamos tirar como lição, em segundo lugar, nessa noite, é que, como é importante destacar, é que a ceia não é um funeral. A ceia não é um funeral. A ceia é uma festa. Você crê nisso? A ceia é uma festa. Por que você está assim? Por que você está desse jeito? Mal-humorado, querendo que as coisas terminem o mais rápido possível. Por que você se encontra assim? Se hoje aqui é uma festa, hoje é de celebração, hoje é o momento de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E por que você está assim tão mal-humorado? Está agindo de uma forma, sabe o que é grosseira? Está agindo de uma maneira, sabe como? Murmuradora. Se hoje Jesus de fato está vivo e que você faz parte, que é o privilégio da festa dele, se ele voltar hoje, subiremos aos céus e estaremos diante dele, na verdade, irmãos. Não tem festa melhor do que essa. Crente que souber que essa festa, ele vai estar, sabe o quê? Ele vai estar se doando, louco por um convite, não é aquela festa que as pessoas dizem: rapaz, vai haver uma festa, e a festa que vai haver é grande. Mas só entra nessa festa quem for convidado. Você está tendo o privilégio, por meio da salvação, de participar dessa festa aqui, porque quem nos dá esse convite é Cristo. Aleluia. Percebe, irmãos, como é importante olharmos para a Santa Ceia e destacarmos que ela não é um funeral. Jesus tomou o pão dando graça ao Pai, ele deu graça. Perceba que ele não fez uma coisa com tristeza, com murmuração, não. Ele deu graça, que significa ações de graça a Deus. É aquilo que Paulo diz, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, verso número 25, e vem aqui a minha mente agora, o Espírito Santo, só para isso. Ele diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, seu Filho, que nos livrou de todo o pecado. Aleluia. Por isso, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, aleluia, perceba, é celebrar com ações de graça a Santa Ceia, é dizer para Jesus: obrigado, porque naquela cruz o Senhor não foi para ali murmurando, lamentando, ou esperneando, mas o Senhor foi como uma ovelha muda, vai para o matadouro. Jesus vai para a cruz como um rei caminhando para uma coroação. Ele foi para a cruz e não levou em conta a economia da cruz por causa de nós, mas por causa da alegria que lhe estava proposta. Se eu lhe dizer isso, você vai dizer que é loucura, mas é justamente
O coração dele é cheio de alegria, porque ele nos comprou com um preço precioso. Vamos, olha para Santa Ceia, obrigado. Eu não quero nunca deixar de participar, porque é um momento memorial que é, na verdade, levar a todo crente que é salvo dizer: esse momento aqui está sendo aqui, mas um dia será lá com ele na glória. Não imaginou aquelas crianças que você tem hora que, meu Deus, que coisa linda das crianças entrando, dizendo: eu quero ver o rosto de Jesus. Eu quero tocar nas suas mãos. Aleluia. Irmãos, não, jamais veríamos se Ele não nos desse a condição. Jamais chegaríamos se Ele não nos desse a condição. Mas nessa noite, em nome de Jesus, aquieta no seu coração, porque a condição foi concedida. Aleluia. A condição foi dada. Aleluia. Por dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A alegria no coração de Deus, diga amém, pode fazer duas coisas. Olha, gente, esse momento de festa, sabe o que é esse momento de festa? Que ninguém dá uma festa sem ter motivo. Você vai ter alguma festa sem motivo? Não existe festa sem motivo. Não existe festa sem motivo. A gente só dá uma festa por motivo. Gratidão, alegria, por ter conseguido, por ter conquistado. É ou não? Alegria, prazer, eu conquistei. Eu vou dar porque o Senhor me ajudou. Eu vou fazer porque o Senhor me concedeu. Eu vou estar me lançando porque o Senhor é bom. Ah, Ele é bom. Assim foi ele. Essa festa hoje é concedida e será grande banquete, grande festa naquele dia que Ele chamar pelo nosso nome. Aleluia. Só quem está escrito no livro da vida. Aleluia. Só quem está escrito no livro da vida que vai ter, de fato, irmãos, acesso a essa festa. E eu quero estar lá. Aleluia. E eu quero estar lá. Glória a Deus. Então percebe, não, em terceiro lugar, terceira verdade que há no texto é que precisamos entender que Cristo morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação. Não, Ele não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Eu acho interessante isso. O seu corpo, na verdade, irmãos, nossa salvação, mas também, não somente para possibilitar a nossa salvação, mas também para assumir a nossa culpa. Que coisa linda. Quem quer assumir a culpa de alguém aqui? Por favor. Alguém tem aqui? A culpa de Marquinhos. Marquinhos está culpado. Se você é condenado, quem está no lugar dele da condenação? Que quer vir para a condenação? Quem está na condenação? Que coisa linda, irmão. Tremendo. É motivo, por isso que é motivo de amar a Deus, amar. Nunca deixar de amar, porque amor, que coisa linda, fantástica. Ele chegar para mim, o cara chegar para outro, dizer assim: olha, eu vou assumir o seu lugar do seu erro. A filosofia do mundo é cada um por si em Deus, por todo, mas a filosofia do céu é diferente. Ele assumiu, ele levou sobre si a minha culpa, a tua culpa. Ele levou sobre si. Ele não tinha nada de fato. Ele era o cordeiro pascal, sem mácula, sem nada. Ele levou sobre si. Isso aqui é interessante, isso. Ou seja, o que significa isso, pastor? É que nós podemos pensar nisso, que o seu corpo foi dado a favor de nós. Diga amém nessa noite. Amém. Ele verteu o seu sangue por nós. Diga amém nessa noite. Amém. O castigo que era para nós caiu sobre ele. Bendito do céu. Sabe como eu me lembro isso aqui? Eu faço uma conjuntura, né? É que quando eu fazia uma tela, que não entregava um cinturão ou uns cipózinho de bolo, cipózinho de goiaba, eu era louco que alguém entrasse na minha causa para me tirar assim, naquele momento. E aqui, hoje nós somos condenados porque Ele entrou na nossa causa. Ele entrou na minha causa, entrou na tua causa. Ele entrou na nossa causa. Isso aqui é tremendo. E aí, por isso que Ele leva sobre si os castigos que eram os nossos, que ia cair sobre nós. Ele morreu a nossa morte. Ele carregou no seu corpo sobre o madeiro
fomos sarados. Oh, Jesus, aleluia. Que coisa boa, esse é o Cristo que você tem nessa noite. De maneira que as pessoas por quem Cristo morreu agora podem estar conscientes do perdão e da redenção. Por favor, quem tem consciência do seu perdão aqui? Quem tem consciência dele? Se você não tem, tenha nessa noite. Porque você foi perdoado, nós fomos perdoados por meio desse Cristo, desse Senhor Jesus Cristo. Ou seja, percebe, irmãos, como é isso? Precisamos olhar para quem? Para o passado, para entender que o Cristo que fez por nós lá na cruz, Jesus operou milagres e maravilhas e ensinou verdades. No entanto, ele quer ser o quê? Lembrado por sua morte, que trouxe a vida eterna aos que crerem. Tudo é possível ao que crê. E se ele chega diante de Marta, naquele momento de sofrimento de Marta, de agonia, de dor, diz: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E Marta ainda colocou dúvida na sua mente, no seu coração. Creio sim, Senhor, sim, eu sou. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dizendo isso. Quem estava dizendo não era um homem qualquer, era Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Aleluia. Percebe, irmãos, que é necessário crer, porque tudo é possível que crer. É como de fato, em segundo lugar aqui nessa noite, temos que olhar para frente, conforme Paulo aqui nos anuncia. Olha o que diz, que está com a Bíblia verdadeiramente nessa noite. Olha o que diz o texto sagrado. Eu acho lindo, versículo 26. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Olha para frente agora. É como diz o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 2. Ele diz, olhai para quem? Se você olhar para mim, você vai cair. Os irmãos falam aqui, pastor, meu Deus, aí que aumenta a responsabilidade. Pastor, você nos ensina, meu Deus, que aumenta a responsabilidade. Vem sobre as nossas costas a responsabilidade. E aí a gente tem que olhar para quem? Para aquele que foi o mais responsável. Para aquele que está lá na frente. O meu autor e o consumador da minha fé. É a Ele a glória nessa noite, vamos testemunhando, celebramos a ceia do Senhor. Pegamos aquele pão, olhamos para aquele momento da morte, a morte do Senhor até que Ele venha. E sabe também a vontade de quem tem responsabilidade com salvação, quem crê, quem cuida da sua salvação, porque você tem que cuidar da sua salvação. A salvação é individual. Quanto mais você olha para a vida dos outros, mais você erra. Quanto mais você quer criticar alguém, pior você fica. Então salvação é algo que você tem que cuidar. Cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. E de que forma posso eu cuidar da minha salvação? Me dedicando mais ao Senhor. Aleluia. Lendo mais a palavra. Aleluia. Escutando louvores, salmos e hinos. Irmãos, percebam que a celebração é isso, é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, precisamos olhar para quem? Para Cristo. Diga comigo, olhe para Cristo. Olhar para Cristo. Vamos melhorar esse negócio? Você consegue comer hoje à tarde? Comer um bocadinho abençoado. Vamos lá, vocês? Olhar para Cristo. Ele tem que reinar. Porque Ele está entre nós. Ele não está morto. Estamos aqui nessa noite de festa. Essa festa aqui é mais importante e muito melhor e mais saudável do que a festa que o mundo lá fora está esperando de um candidato do outro. Essa aqui é a verdadeira festa que todos aqueles que creem em Jesus devem estar nela. Aleluia! Percebe, irmãos, como é importante. Precisamos olhar para frente. A ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Celebração de quê? De esperança. Eu acho lindo, olha só. Quando ele diz aqui, olha, vem comigo, por favor, versículo 5, do mesmo modo, versículo número 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, que foi traído, pegou um pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, né, para vocês, façam isso em memória de mim. Quem já foi aqui a uma festa?
que aquela festa marcou. Menino, a festa, por exemplo, a festa da UAC, menino, é comentário do lugar. A festa do ciclo de oração, menino, a festa do ciclo de oração do ano passado, desse ano, para o próximo ano eu não perco essa festa. É trazer a memória, os atos, o que aconteceu, o que ocorreu. Então, quando eu olho para esse momento aqui, eu me lembro: Jesus morreu por mim. Ele é meu Salvador. Aleluia. Ele é a minha salvação. Eu não tenho esperança em homens, eu tenho esperança em Jesus Cristo, meu Senhor. É nele a esperança que devemos manter, irmãos. É isso. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Os sinais são evidentes. O mundo está sendo preparado como um palco para a presença, para presenciar a volta da glória de Jesus. Quantos creem que Jesus vai voltar? Diga a irmãos, percebam, em terceiro lugar, precisamos cumprir comigo. Preciso olhar para mim e olhar para ele para trás. Quando olha para mim, eu digo: rapaz, como fulano mudou? Já chegou para alguém, percebe: rapaz, você está mais lindo, mais belo. Foi o que você fez? O que você está fazendo? Sou evangélico agora. Eu sigo a Jesus. Eu sigo ao Rei dos Reis. É mesmo, rapaz. Eu não sei se aconteceu com você, uma pessoa fica, sabe como? Admirada. Poxa, os tempos passam, as lutas vêm e você permanece aí, mas só nem parece, né? Não parece porque não parece, porque tudo isso é graça. A graça dele, mas não quer, irmãos, vai nos mudando, nos transformando, nos fortificando, nos deixando cheios de esperança. É graça, porque aonde operou o pecado, Paulo diz o quê? Superabundou a graça divina de Deus. Então precisamos olhar para trás, olhar para frente. E aí uma coisa que é importante fazer agora: olha para dentro de você. Quem que consegue olhar para dentro de você? O texto sagrado diz, eu acho lindo, versículo 28, vamos lá, versículo 28. Diz assim, olha o versículo 28. Cada um examine a si mesmo e assim coma do pão, beba do cálice. Que coisa linda, hein? Todo dia a gente precisa o quê? Dar uma olhada para dentro da gente mesmo. Dá uma olhada. Você já percebe, irmãos, como é importante se chamar do apóstolo Paulo para a igreja? É importante entender que além de olhar para trás e para frente, precisamos olhar para dentro de cada um de nós. Paulo afirma que não podemos ser apressados em participar da ceia do Senhor, porque o apressado come cru e crente, sem gosto. Ou seja, irmãos, o que isso significa dizer? Que examinemos, pois, o homem, examine-se, pois, você a si mesmo. Assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque quem come e bebe, se decidir o corpo, come e bebe em juízo para si. Mas pastor, o que significa isso? É aquela situação: quem não discerne o sangue do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria quê? Condenação. Quantos estão assim hoje aqui dentro da igreja? Quantos estão assim? O Espírito do Senhor está entre nós nessa noite, aleluia. Quantos não precisamos perceber que, olha só, precisamos tocar, não é tocar de todo mundo que pode tocar, não é de toda forma que você pode tocar. Mas como é que você vai tocar hoje no nome de Cristo? No sangue dele. É um símbolo. Mas perceba que tem bastante exigência para ser tocado. Tem que ter, sabe o quê? Reverência para ser tocado. Tem que ter, sabe o quê? Temor para ser tocado. Nós devemos tocar com temor e tremor. Não é qualquer um que pode, porque se você talvez é meu amigo e minha amiga nessa noite, tentar esconder de mim, que sou pastor, tentar esconder dos irmãos que estão aqui, mas você nunca vai conseguir esconder do Senhor. Porque a Bíblia diz que do Senhor nada se esconde. Os seus olhos são como chamas de fogo, aleluia. Os seus olhos são como chamas de fogo, como estão sobre aqueles 7 castiçais em Apocalipse. Assim está o Senhor no nosso meio aqui nesta noite. Irmãos, como podemos participar da ceia então, de forma digna? Ou seja, não somos dignos, na verdade é essa. Não temos virtudes em nós mesmos suficiente para participar da forma digna desses pães
Senhor aqui, ó, resolvesse passar 5 minutos do seu pensamento durante todo o dia nessa parede, nesse quadro, o que aparecia aqui? Se ele pegasse, não, na hora mesmo, se ele pegasse seu pensamento agora e lançasse, porque ele tem o poder de fazer isso, lançar aqui como um quadro para que todos enxerguem e vejam. Como estaríamos nós? Não somos dignos de nada, somos trapo de imundícia, como disse Isaías. A verdade não é essa. Não temos virtudes, não somos suficientes, cheios de virtudes para participarmos disso. Ou seja, a nossa dignidade, já disse Calvino, ele disse que a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. É olhar para dentro de si. Não somos dignos, mas por causa do sacrifício de Jesus nele. Disse Jesus de João capítulo 5, 15, perdão, e versículo 5, o que ele diz? Sem mim nada podemos fazer. É Ele que nos faz dignos de sentarmos aqui na mesa. É Ele que nos deu, sabe o quê? Nos deu o livre acesso a Deus. Aleluia! Deu o livre acesso a Deus, que foi rasgado de alto a baixo. Ele deu a nós, Ele nos concedeu, diga amém nessa noite. Mas por causa de que no sacrifício de Jesus, e nós nos perdoaram o nosso pecado, é que podemos participar da Santa Ceia de forma digna. Por isso devemos examinar nós mesmos, não para fugir da ceia, mas para o que, irmãos? Para participar da ceia. Desculpa uma coisa aqui nessa noite: não fuja da ceia. Não fuja da ceia. Hoje eu não vou porque vou ceiar. Não faça isso. Se você conhece alguém que está fazendo isso, peça para ele não fugir da ceia. Nós não devemos fugir da ceia. Não devemos fugir da ceia, irmãos, por causa do pecado, porque o pecado faz isso. Mas devemos fugir do pecado, irmãos, por causa da ceia, porque a ceia memorial é uma ordenança de quem? De Deus, de Cristo. Diga amém nessa noite. Eu preciso fugir do pecado e não fugir da ceia. Não fugir da ceia. Por isso que Deus diz, ao texto, versículo 28, que está comigo, diga amém? Amém. Cada um examina a si mesmo, faça o seu exame. E assim coma do pão e beba do cálice. Ah, coisa linda. E assim coma do pão e beba do cálice. O que significa isso? Perdão instantâneo. Nós somos pecadores, irmãos. Mas existe Deus com perdão instantâneo. Na hora que alguém estiver morrendo, naquele mesmo instante, ele pode se redimir diante do Senhor. Dizer: Senhor, me perdoa os pecados, reconhece o Senhor como muito e suficiente Salvador. Por causa do ladrão na cruz, lembra não? Já no final, no fim da linha, para ele estava o quê? Exatamente em cima do fim da linha. Ele olha para Jesus e diz para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O Senhor responde isso ou não? Responde. Jesus responde. Deus responde, irmãos, porque Ele é vivo. Deus responde, irmão, porque Ele escuta as batidas do nosso coração e o eco daquilo que está pedindo perdão e misericórdia no nosso interior nessa noite. Olha a voz de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Coisa linda, irmãos. Perceba, meus irmãos, como isso é importante. Não devemos fugir da ceia por conta do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. Por que, pastor? É que o versículo quer nos ensinar é que a ceia do Senhor é um momento de olhar para dentro de nós. É momento de nos arrependermos. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se. Eu falei mal em relação ao irmão, falei mal com a irmã, eu falei mal com o irmão, falei mal com o pastor, falei mal com o diabo, falei mal com o presbítero. Arrependa-se agora e faça parte dessa ceia. Irmão, o arrependimento nos traz o caminho de volta para Deus. Diga amém. É o arrependimento que nos dá o caminho de volta para Deus. E a Santa Ceia também para isso. Meu pai, ao sair de casa, eu disse aquelas palavras que eu não queria dizer. Ao sair de casa, eu era com o meu cônjuge. Ao sair de casa, eu falei coisa para aquele menino, daquela menina. Ao sair de casa, saímos, sabe como? Saímos distanciados. Mas ao chegar diante do Senhor,
essa comunhão volta novamente no mesmo primeiro estado. Aleluia! Irmãos, como é bom refletirmos isso. Por fim, a Bíblia diz que ainda que precisamos analisar a nós mesmos, porque a ceia é uma festa. Diga amém, Isabel. A ceia é uma festa que temos que perguntar algumas coisas. Pergunte para Deus, não é para mim. A pergunta seria: eu conheço o nome dessa festa? Você conhece o nome da festa? Está aqui. Você conhece o nome da festa? Eu estou em condições de participar dessa festa. Eu tenho um apetite espiritual para saborear as iguarias dessa festa. Eu tenho versos preparados, lavadas, remidas e purificadas para participar desse banquete de justiça. Irmãos, precisamos entender que a ceia do Senhor é o verdadeiro alimento espiritual. Aleluia! Porque João diz isso. João diz isso no capítulo 6. Eu sou o pão do mundo, o pão da vida. Aleluia! Ele é o alimento espiritual para nós nessa noite. Diga amém. Ele é o pão, ou seja, não o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, ou seja, não há nenhuma mudança em substância desses elementos que nós vamos participar. Mas esses elementos, pão e vinho, são símbolos espirituais do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, finalizo dizendo mais algumas perguntas. Hoje eu chego pergunta. Entre elas, você acredita que Jesus morreu no seu lugar? Claro que você está assim, se você acredita. Não é para você estar como você está, é para você estar feliz, porque Ele morreu no seu lugar. Ele no seu lugar deu a sua vida. Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Você já o percebeu como o Senhor na sua vida? De fato, como diz no Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, percebam como isto tem um grande grau de verdade. Você já recebeu o Senhor como o Senhor da sua vida? Porque se você for fazer parte da ceia e não tiver essas convicções de quem é Deus, o que é Deus e quem é o Senhor da festa, na verdade, você está comendo dessa ceia de uma forma digna. Incrível como é isso, né? Se as pessoas tivessem noção do que é essa ceia, essa igreja hoje era para estar repleta por conta dos tamanhos dos favores que Ele fez por nós. Eu jamais deixarei de forma nenhuma, meu Senhor sabe, e os meus filhos, minha esposa, minha família sabe da alegria que eu tenho de estar com toda a minha família no domingo, primeiro dia da semana, diante do meu Senhor. Porque eu tenho certeza de que, de fato, isso que nós estamos pregando, o Evangelho não é algo qualquer, não é uma roupa qualquer, não. O Evangelho, de fato, ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele tem um poder extraordinário. Mas precisamos, como salmos, ter essa consciência. Por fim, irmãos, Paulo diz que devemos nos julgar a nós mesmos para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Olha o que diz aqui o versículo número 30. Vamos lá? 1, 2, 3. Versículo 30. É por isso que entre vós há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo, condenação. Quem está em Cristo, nova criatura. Termino dizendo a vocês essa noite que é importante isso, olhar para trás
os retrovisores. Não é para se lembrar e voltar a mágoa, não. É para dizer quem eu era e quem eu sou hoje. E isso não é um mérito meu. Cristo, Cristo, Cristo. A honra, a glória e o louvor é Cristo. Percebam, olhar para frente, lá para dentro e por fim, olhar ao nosso redor. Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanecem. Assim como está em volta de Jerusalém os seus montes, olha para o seu redor. Quando nós participamos da ceia, somos um só corpo, somos um só rebanho, somos uma só família, somos uma só igreja. Eu tenho que decidir o corpo de Cristo que foi para a cruz, mas tenho que decidir o corpo místico de Cristo e que é a igreja. A igreja é entre nós hoje, esse corpo vivo. Em outras palavras, eu não posso aceitar na mesa do Senhor com mágoas no coração, com reservas em relação ao meu irmão, nutrindo ressentimentos na minha alma. Eu preciso perdoar para ser perdoado, eu preciso amar para ser amado, eu preciso estender as mãos do meu braço ao meu irmão que está ao meu lado quando ele precisar. E isso é entender, irmãos, que a mesa do Senhor não é da igreja, o B, o C, o D. Jesus é o banquete, a igreja, aquele banquete é Cristo, o Senhor nosso, o dono da igreja, o dono da igreja. Onde o povo de Deus se reúne para o quê? Para reconhecer o sacrifício de Cristo, para guardar a obra de Cristo, para nos arrepender dos nossos pecados e para demonstrar o seu grande amor e a comunhão dos nossos irmãos. Irmãos, pergunta novamente, leve para casa e peça a Deus: você participa da ceia do Senhor? Ou você participa da ceia do Senhor? Tem feito isso de modo digno? Você participa da ceia dele? Você tem se alimentado desse pão que desceu do céu de maneira digna? Você tem tido apetite pelas coisas do céu? Você tem fome do pão da vida? Então, se você tem essa fome, venha depressa se banquetear nessa noite, porque o banquete está posto, é espiritual, aleluia, e o dono da festa está no meio da casa, está entre nós aqui nessa noite. Eu digo uma coisa, termino dizendo isso. Um belo dia, um certo rapaz, ele cometeu um grande acidente, saiu, matou pessoas e achava que ia ser condenado, correu naquele instante, tentou procurar um grande advogado, conseguiu um grande advogado. Esse advogado foi na causa dele até o final, e chegando nessa causa até o final, ele foi absolvido. Passou um tempo, o tempo foi embora, passou, e depois de um certo momento de novo, esse rapaz voltou a cometer a mesma coisa, os mesmos atos. Bebeu, saiu com o carro, atropelou pessoas e gente, e depois de ter atropelado pessoas, matado pessoas, ele foi preso e logo se lembrou de quem? Do advogado que o salvou, do bom advogado. Ele foi procurar um advogado e não encontrou mais. Mas aí ele tinha dinheiro, conseguiu comprar, um outro advogado, conquistou outro advogado. E aquele advogado, na verdade, que ele conseguiu conquistar com o dinheiro que ele tinha, ele entendeu e pensou: esse advogado é melhor do que o outro ainda. E aí, quando chegou no dia da audiência, diante da audiência, a história diz que ele, quando entra para sentar na cadeira de réu, quem estava lá na frente para ser o juiz e julgar a causa? O advogado antigo. E naquele momento ali, o seu advogado trouxe todos os meios para tentar absolver aquele moço. Não conseguiu.